sobre essa parte, que é da via de dados e controle que eu falei para vocês. Bom, antes de eu começar aqui, eu quero reforçar para vocês o fato que nós estamos trabalhando sobre uma via de dados e controle monociclo, né? Deixa eu enfatizar aqui esse detalhe monociclo, porque depois nós vamos trabalhar na sequência com outro projeto de via de dados, que é a chamada via de dados com pipeline. A via de dados monociclo, também chamada de uniciclo, né? O que acontece é o seguinte, pessoal, ela é um projeto de processador onde nós executamos todas as instruções com CPI igual a 1. Tá? Então, o que significa ser monociclo? Tá? Monociclo, na realidade, significa... Tá? Monociclo, ok? Monociclo significa que a CPI é igual a 1 para todas as instruções, não é CPI média. Tá? Obviamente vai virar média, mas a CPI de todas as instruções é igual a 1. Ok? Agora, se a gente olhar no nível um pouquinho mais baixo, nós vamos ver que isso daqui é uma situação de pior caso. Tá? Porque ele pega todas as instruções, tá certo? E nós temos instruções extremamente simples, né? Como um ADD, ok? E instruções mais complexas, né? Para executar como o load, e ele faz todas serem igual a 1, ok? E ele faz com que... O que significa todas terem ciclo 1? Que eu vou definir um período de ciclo, né? Um período de ciclo, olha aqui eu tenho um período, né? Borda de subida, não é? Aqui é a outra, ok? Esse intervalo aqui é o meu período. Esse período aqui, ele vai ser longo o suficiente, ok? Para que no tempo desse período aqui eu possa executar do ADD ao load, ok? Então, o que acontece? Na abordagem monociclo, a gente chama ela de abordagem de pior caso, porque justamente eu vou aumentar o tempo de ciclo. Aí você já imagina a repercussão disso, né? Aumentar o tempo de ciclo significa reduzir a frequência, né, de clock, né? Justamente porque o período é inverso da frequência. Então eu vou aumentar o tempo de ciclo para que nesse tempo de ciclo caiba a execução de qualquer instrução. Ok? Então desde uma instrução extremamente simples, né? Imagine, por mais que tenha um processamento esdrúxulo, uma instrução como o J, por exemplo, ela é extremamente simples para executar. Porque uma vez que eu traga ela para dentro do processador, vocês lembram do J, né? O J, o processamento é bem parecido, eles trazem lá um endereço. O que o processador precisa fazer é concatenar esse endereço com o PC, tá me entendendo? E depois devolver de volta para o PC. Pronto, acabou. Não passa pela UMA. Tá me entendendo? Ele só precisa fazer isso. Uma vez que ele identificou, é J. Então agora eu pego o endereço, adiciono, com uma parte mais significativa do PC e devolvo isso para o PC, acabou. Ele nem lê registrador do banco né, de registradores, ele lê o PC. Ok? Então essa é uma instrução simples, né, no que diz respeito ao processamento. O load, por exemplo, não é simples. Né? Porque uma vez que eu decodifique, quando eu digo eu, né, o processador decodifique o load, ele tem que ler o registrador, fazer a soma, ir na memória, buscar o valor, trazer o valor de volta para o processador e escrever no registrador. Ok? Então, na abordagem monociclo, ele faz tanto o primeiro caso do J, quanto o último caso do load, executarem em um único ciclo. Isso significa o quê? Que ele pega qualquer instrução mais demorada, que é o load, tá certo? Então eu vou fazer um tempo de ciclo para ir até o load. Eu sei que todo mundo vai conseguir fazer, se o load consegue fazer um ciclo, todo mundo consegue também. Mas essa consegue rápido. Antes, vai ficar esperando. Ok? Então, abordagem de pior caso. É um tipo de implementação que, na prática, não é usado. Tá? Vocês podem vasculhar e não existe processador com implementações monociclo. Tá? É uma abordagem apenas teórica para a gente entender, né, os elementos de hardware principais. Ok? Então, isso é um detalhe importante para nós entendermos. Tá? Na abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos implementar soluções que dão suporte aqui. Nós vamos implementar soluções que dão suporte aqui à execução do load e do store, dessas outras instruções aqui, BEC, BQ e J. Tá? Então, nós não vamos implementar BNE, tá? Ou melhor dizendo, nós não vamos dar suporte para a execução do BNE, nem do JOL, tá? Nem do JR e assim por diante. Depois, vocês vão ver que a gente vai tentar modificar a via de dados para dar suporte a algumas dessas instruções, mas momentaneamente não. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta?
pessoal aí de fora, tá? Professor, o FP ali não é o frame pointer, não? Não, o FP aqui é ponto flutuante. Ah, tá. Float point, né? Instrução de float. Nós nem discutimos instruções de float point, né? Aqui até agora, então isso não vai entrar também. Tudo bem? Então, Corumbá e Nova Andradinense, se tiverem dúvidas, tá? Podem perguntar. Tudo bem, então, pessoal? Bom, então essa implementação que nós faremos, né? Ela vai seguir esse espaço aqui. Nós vamos prover hardware, tá? Para realizar essas operaçõezinhas aqui, ó, né? Então, o contador de programa, o registrador PC, né? Ele fornece o endereço da instrução, né? Nós vamos ter lá o hardware, né? Para fazer isso, obter a instrução, né? Nós vamos projetar aqui a Vigidasky faz isso, né? Ler os registradores, né? Usar o opcode da instrução para decidir exatamente o que vai ser feito. Essa parte aqui, essa última parte aqui, tá certo? Do usar o opcode, ok? Isso daqui faz parte do controle, tá? Então nós não veremos o controle na aula de hoje, tá? Ok? Usar o opcode para decidir o que vai ser feito diz respeito à unidade de controle, né? Um hardware separado que justamente tem que analisar esse opcode para decidir que operação vai ser realizada. Não é tão trivial assim, tá? Nós vamos ver, ok? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então, vamos ver aqui na sequência. Bom, clock eu já falei para vocês, né? Aqui nos slides, né? Acabou que esse troço aqui mudou a localização das setinhas, né? O que eu quero falar para vocês é que o Rising Edge é isso daqui, né? E o Falling Edge é isso daqui, né? Falling Edge é borda de descida e o Rising Edge é borda de subida, tá? Isso daqui é apenas para mostrar para vocês que, na prática, né, isso é amplamente usado, nós podemos usar esses dois momentos aqui do ciclo do clock, né? Eu sei que o clock vai fazer exatamente esse caminho aqui, né? Eu posso usar esses dois momentos aqui, essas duas ações, esses dois eventos, desculpe, para realizar processamento, tá? Então, quando o clock sobe a borda e quando o clock desce a borda, eu posso fazer isso. De forma que dentro de um ciclo, às vezes eu posso fazer, né, duas operações distintas. Quando eu digo operação, não quer dizer executar duas instruções, mas eu quero dizer que eu posso dar suporte a várias operações dentro de um mesmo ciclo, tá? Para uma mesma instrução. Nós sempre falamos de clock numa perspectiva mais genérica, né, como elemento de referência. Agora não, agora ele está numa perspectiva realmente prática física, né? Para que o processador, e aqui envolve qualquer elemento digital, funcione, ele precisa do sinal de referência, né? E esse sinal de referência é justamente o clock, ok? Então, o sinal de clock, né, é um sinal gerado externo, né, por um dispositivo externo, por um oscilador de clock, ok? Então, uma das entradas do processador, se nós enxergarmos o processador, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa descrição aqui para vocês. Se nós considerarmos o processador aqui uma caixinha, né, onde nós temos aqui, né? Então, aqui está o nosso processador, ok? O processador, vocês sabem, né? Ele uma das entradas para ele é justamente as instruções, né? Então aqui nós temos, vou colocar só o inicial aqui, as instruções entram no processador, ok? E um outro elemento aqui, inevitável, né, que precisa entrar no processador, vai ser justamente o sinal de clock, né? Esse sinal de clock ele vai ser usado pelas várias unidades, né, pelos vários elementos de hardware que compõem o processador, porque é justamente esse elemento de clock, né, esse sinal de clock, que vai permitir dizer para o processador, olha, agora você tem que ir buscar outra instrução, ok? No caso dessa nossa implementação MIPS, o sinal de clock tem justamente esse efeito, né? Quando o sinal ele muda, né, de 0 para 1, eu estou iniciando um ciclo de clock. O ciclo de clock na máquina MIPS ele é considerado início, né? Justamente quando eu mudo a borda, né, de 0 para 1, tem esse evento acontecendo. Então, quando o sinal de clock aqui pega essa mudança de borda, tá certo? De 0 para 1, ele sabe que agora é hora dele ir buscar uma nova instrução. Ok? Então ele busca a instrução, coloca ela aqui dentro, né?
A instrução ela vai trafegando pelo barramento interno do processador aqui pela via de dados de controle e vai sendo processada, ok? Então, de forma que o que se espera, e é assim que a máquina monociclo é processada, né? Que enquanto o sinal de clock vai fazendo lá o seu caminho, né? A instrução ela está aqui dentro processando, né? O sinal de clock, o período de clock, ele é largo o suficiente, né? Para que qualquer instrução na máquina monociclo, né? Consiga fazer todo o seu caminho, finalizar, ok? E aí, quando o sinal de clock começa aqui o novo ciclo, né? Muda de 0 para 1 de novo, o processador pode cegamente, ele vai de novo na memória e busca a próxima instrução, né? Nesse caminho, o PC faz parte da instrução, ele seria incrementado dentro da instrução, nesse mesmo ciclo do clock? Ele quando o clock sobe, né? À medida que o PC, né, vai disponibilizar o endereço para ser buscado na memória, ele é incrementado. Ele é incrementado, né? Então, ele é incrementado enquanto o processador faz a busca da instrução. Ok? Então, é isso, é esse esquemático aqui que nós temos nesse nível, tá? Novamente, pessoal, tá? A máquina MIPS está fazendo isso, né? Essa nossa máquina MIPS que nós estamos trabalhando agora, ela está fazendo isso de uma maneira assim bem de pior caso, né? Como eu já expliquei para vocês, até de alto nível eu diria, mas de forma geral, você veja que quando eu digo, olha, o processador ele verifica que o sinal subiu, né, de 0 para 1, e aí ele busca a instrução, agora ele solta a instrução aqui dentro do processador, né, e ela vai executando, tá certo? De forma que quando o sinal mudar de novo de 0 para 1, ele busca a próxima, ok? Observa que nesse ínterim aí, dele mudar de novo de 0 para 1, ou seja, ele inicia um novo ciclo, tem inúmeros elementos de hardware dentro do processador, né? E vários elementos que armazenam dados e outros elementos que processam, né? A gente costuma chamar elementos de estado e elementos de lógica, ok? Então, essa implementação nossa, ele está olhando aqui para a vida do processador como sendo um conjunto de elementos lógicos único. E vocês vão observar claramente que na prática isso não acontece, né? Dentro do processador, por exemplo, tem um registrador. Registrador é elemento de estado. Dentro, né, como parte do processador, eu tenho acesso à memória. A memória é elemento de estado, ok? A máquina monociclo, ela considera esse acesso à memória, esse acesso aos registradores, né, tudo como se fosse uma lógica, ok? Então ele pega o endereço da memória, né, pega a instrução da memória, processa, ok? Assim que ele enxerga, ele processa, ok? E depois ele guarda isso, né, ou no registrador, de volta na memória, se for um store, e começa uma nova instrução, ok? Vocês vão notar que esse é o grande diferencial das outras abordagens para implementar processadores, né? Enquanto a abordagem monociclo, ela olha o processador como se fosse uma caixinha única que só faz lógica, as outras abordagens, elas dão um zoom no processador e falam, não, espera lá, o processador tem elementos de estado. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia usar o ciclo para pegar um dado dentro do processador, fazer um processamento e deixar ele ainda dentro do processador, ok? Então, ao invés de eu ter um ciclo bem grandão, tal que o processador faça tudo lá dentro desse ciclo, eu posso diminuir o tamanho do ciclo, ok? Para que esse tamanho agora, esse espaço de tempo aqui do ciclo, seja suficiente não para o processador iniciar uma instrução e terminar, mas para o processador fazer um pedaço só da instrução, ok? Então vocês sabem bem o que vai acontecer com essa nova lógica, né? Com essa nova lógica, eu vou diminuir o tempo de ciclo e eu vou dar suporte para que o processador possa trabalhar com frequências maiores, né? Então o processador pode suportar frequências bem maiores, ok? Tem outras implicações disso também que eu vou explicar na sequência. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhada já nos elementos aqui. Vocês sabem que para executar instruções, eu preciso da ULA, já comentei com vocês sobre a ULA, eu preciso dos registradores, né? Que muitas das nossas instruções manipulam unicamente registradores, e as que não manipulam unicamente, né, vão ler no registrador, vão escrever no registrador, ok? Então, dentro do processador, nós temos este elemento de hardware que se chama banco de registradores, tá? Aqui ficam todos os registradores que eu posso utilizar, né? No caso específico da máquina MIPS, como a gente tem acesso a 32 registradores, né, a lógica é que aqui tenha justamente os 32 registradores.
Ok? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque aqui vai começar a fazer, eu vou começar a fazer relações com os campos da instrução. Tá? Então, veja bem, ó. Vou começar agora. Vamos lembrar do formato da instrução do tipo R. Tá? Eu quero fazer uma relação que já vai ter sentido aqui, ó. Nas instruções do tipo R, vocês lembram muito bem que ela segue esse conjunto de campos aqui. Opcode, RS, RT, RD, Shift Amount, ok? E Function. Tudo bem? Todos os campos aqui têm 5 bits, com exceção dos dois da ponta, Opcode e Function que tem 6 bits. Ok? Vocês também lembram, né, que o RS e o RT, nas instruções do tipo R, eles são registradores de leitura. Não é isso? Então, quando eu digo lá ADD $T1, $T1 é destino, né? Ele entraria aqui, ó, né? Ok? $T1, $T2, $T3, ok? Então, o $T2 e o $T3, eles seriam codificados aqui nesses dois campos RS e RT. Tudo bem? Vocês lembram o tamanho desses campos? Sim. 5 bits, né? Eu comentei com vocês, inclusive, olha, eles são 5 bits justamente porque você tem 32, né, registradores, né? O máximo que você consegue endereçar. Esses campos, então veja bem, né? Esses valores que vocês colocam aqui no RS, no RT e no RD são índices, né? Quando você está no nível de montagem, né? No nível de linguagem assembly, né? Você especifica lá aqueles, como é que é, os nomes dos registradores, né? $T1, $T2, $S0, não é isso? Aí você passa pelo montador, ele traduz isso para índice, né? Então, esse índice justamente vai no intervalo de 0 a 31, ok? Esse índice, pessoal, que aqui nós vemos na forma de RS, RT e RD, esse índice vai se converter em nível de processador nesses campos aqui, ó. Read Register number 1, Read Register number 2. Ok? Então, isso daqui é o RS e o RT. Ok? De forma que, o que eu quero dizer para vocês é que essa linha aqui que vocês estão vendo, ó, é uma linha que ela tem justamente 5 bits, assim como essa de baixo aqui, ó. Tá? E esses 5 bits que essa linha possui, ok? Que essa linha possui aqui também, né? Não vem da unidade de controle, isso daqui vem direto da instrução. Então, quando o montador, né, ele faz o trabalho dele, que é justamente organizar o código, né, das instruções neste formato aqui, no caso das instruções tipo R, né, os valores que ele especifica aqui, quando isso entra no processador, esses valores entram justamente para cá. Ok? Direto. E olha onde ele vai parar. Ele vai parar num elemento multiplexador, né, numa lógica combinacional aqui. Vocês vejam que o multiplexador ele faz o quê? Ele tem 2 elevado a n entradas e uma única saída. Né? Onde o controle aqui, olha, quem controla o que vai ser colocado na saída é justamente uma linha, né, uma quantidade de n elementos. Então veja bem, 2 elevado a 5 é 32, correto? Então as entradas do multiplexador são justamente os 32 registradores, olha aqui, ó. Ok? Para selecionar um dos 32, eu preciso de 5 bits, no mínimo 5 bits, né? Esses 5 bits vêm justamente da instrução. Ok? E com esses 5 bits aqui eu consigo dizer qualquer um deles. Eu seleciono um só e coloco aqui. Tá certo? Então, qual vai ser o tamanho dessa saída, minha gente? Você imagine que é o ADD que está processando, né? Então, aqui, né, vai entrar a instrução. Imagina que a instrução está aqui atrás, tá certo? A instrução... Eu estou em quadro, né? O pessoal não está vendo. Né? Aqui atrás, ó, está a instrução, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Essa instrução, o processador ele tem condições, né? Instrução. Pronto, inst. Ok? O processador ele vai separar os campinhos dela, né? De maneira que para cá venha o RS, né? E para o outro lado aqui venha o RT. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ok. Cadê o outro? Eu tirei aqui. Né? Para cá. E aqui. Pronto. Né? E aqui vai vir um outro campo, que é justamente o RT.
Então, isso daqui é o processador que faz, né? O processador vai fazendo essa divisão aqui diretamente, ó, RS e RT, ok? Então, está entrando 5 bits dentro dessa unidade de hardware chamada banco de registradores, e eu queria que vocês me informassem aqui o que está saindo aqui desse outro lado, ó. Desse outro lado aqui, ó, né? Aqui e aqui. Né? Cada linha dessa está saindo 32 bits, está saindo um resultado. Né? Então, isso é bastante importante nós notarmos, né, que com essa unidade de hardware, né, então sai 32 bits por aqui e aqui do outro lado 32 bits. Essas duas entradas, essas duas saídas com 32 bits vão ser entradas. Veja, eu li os registradores, né? Eu li os registradores. Imagina que é uma operação ADD. Depois que você lê o conteúdo, que é a saída desse banco de registradores, você lê o conteúdo. O que você precisa fazer, né, enquanto processador? Fazer a soma. Nós já sabemos quem faz a soma, é a ULA. Então a saída aqui do banco de registradores vai ser entrada para a ULA. Vai ser entrada para a ULA. Tá certo? Então vocês vejam que este elemento banco de registradores, na perspectiva aqui de você olhar, né, o caminho, a via, né, pelo qual os dados da instrução vão passando, ele é posicionado antes da unidade lógica aritmética. Ok? Da mesma forma, nós temos aqui uma representação do acesso à memória. A memória fica fora do processador, né, pelo menos do core do processador, não necessariamente do chip, de forma que, para acessar a memória, eu preciso passar endereço, né? Ou depende do que eu preciso fazer, eu preciso passar endereço e dados, né? Então nós temos aqui duas entradas, né? A entrada de endereço e a entrada de dados, ok? Essa entrada de dados aqui, isso daqui pode ser saída, ela está posicionada aqui nesse desenho, mas vocês vão ver que mais para frente eu vou colocar a saída aqui, ó, certinho, tá? Mas isso é só para mostrar para vocês que endereço sempre vai ser entrada para a memória, ok? E dados pode ser entrada ou pode ser saída, né? Eu só quero reforçar com vocês que aqui eu estou me referindo justamente à memória, tá? Então essa unidade aqui é a unidade de memória, ok? Além desses dados aqui, tá certo? Desses dados aqui, nós temos alguns sinais de controle. Essas setinhas azuis que estão aparecendo aqui em cima, RD e WR aqui, né? O RD aqui vem de read e o WR de write, né? São sinais de controle para habilitar as ações ou as operações dentro da memória, né? Então, se eu quero realizar, por exemplo, uma instrução de store, né? Eu tenho que habilitar esse sinal WR, né? Se eu quero fazer um load, eu tenho que habilitar esse RD aqui, tá certo? Então, vocês notem o seguinte, quando eu estou processando uma instrução do tipo load, só para citar um caso, né? O load ele vai ler, né? Não os dois registradores, ele vai precisar ler um registrador só, ok? Então a saída aqui da leitura desse registrador vem para cá, né? Nós já sabemos o que vai acontecer com essa saída, né? Ela vai ser entrada para a ULA, ok? No caso específico da operação load, né? Ou da instrução load, ele vai fazer uma soma desse valor aqui do read data 1, né, que é o conteúdo de um registrador, com um valor imediato, com uma constante, ok? E o resultado disso é justamente o endereço. O resultado disso é justamente o endereço, ok? Então, isso vai acontecer no load. Então, se vocês lembrarem do load, vocês percebem, olha, para eu executar a instrução load, o banco de registradores, né, está posicionado antes da ULA, está posicionado antes da memória. Essa mesma disposição segue também para o store, né? O store vai fazer, veja, até a ULA, até a saída da ULA, o processamento do store é igualzinho do load, né? Ele vai ler o registrador, vai fazer a soma, né, isso para calcular o endereço, vai enviar o endereço para a memória, só que no caso do store ele grava na memória, né? O store ele termina a execução dele na memória, o load termina a execução dele no processador, ok? Então o caso do store, né, ele usa esse barramento de dados aqui justamente para enviar um dado, né? Então aqui são os elementos, vamos dizer assim, primordiais, né, para dar suporte à execução das instruções, né? O banco de registradores, a ULA, que não está aqui, mas nós já vimos ela, e a memória, ok? Aqui embaixo, olha, vocês podem observar que tem um detalhamento aqui do banco de registradores, né?
Aqui nós estávamos olhando, na parte de cima, nós estávamos olhando só na perspectiva de ler valores, só que vocês vejam, pega um caso do próprio ADD, né? O ADD ele escreve no banco de registradores, tá certo? Então ele tem que ter aqui um espacinho para indicar qual registrador que eu quero escrever. Então observando essa entrada write raster aqui, qual desses campos aqui, olha, que deveria mapear para o write raster? O RD, muito bem. Então o que acontece aqui, olha, né, é que este campo aqui, ó, é o RS, este cara aqui é o RT, isso para instruções tipo R, tá? Ok? Este carinha aqui de baixo é o RD. Tudo bem? Isso daqui vem da onde? Alguém sabe? Da memória. Vem da ULA. Né? No caso, se nós considerarmos a instrução load, esse write data vem da memória. Ok? Isso daqui vocês sabem que vai para a ULA. Né? Então aqui vai para a ULA, tá certo? Como primeiro operando A, e que vai para a ULA como operando B. Tudo bem? Este endereço aqui, olha, só para deixar claro, vem da ULA. Write data é depois da operação? O write data ele só Vem da dá ULA depois da resposta. operação. Hã? Depois da operação, né? Depois que a ULA fez a operação, ele vai Isso, ou no vai caso do escrever load. ou não. Tudo bem, pessoal? Então aqui, nós só separamos aqui nesse slide, né, nessa folha aqui, nessa lâmina, apenas os elementos, vamos chamar assim, de fundamentais ou mais importantes aí, que compõem a via de dados, estão vendo? Eu estou tentando explicar para vocês aqui numa perspectiva a instrução, vocês sabem que ela está lá na memória, né? Porque isso aqui segue uma máquina de von Neumann, né? O princípio é, pega um programa, coloco na memória, né? E agora a execução do programa consiste basicamente em eu trazer instrução por instrução da memória, processar, né? E armazenar os resultados. Então eu trago a instrução da memória, ok? Passo aqui pela leitura dos registradores, pego essa saída, passo pela ULA, pego a saída da ULA ou escrevo aqui, dependendo da operação, né, da instrução, ou repasso para a memória, né, para continuar o processamento. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, maravilha. Ok, pessoal? Aí, agora entrou Coxim, Corumbá e Nova Andradina, tá? Se tiverem dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade, ok? Bom, então continuando, né? Isso daqui é só para a gente relembrar, né, as funções aqui, né? Então, só para representar esquematicamente o processamento das instruções, o que acontece, né, gente? Nós vamos buscar as instruções da memória, né? Então eu uso o PC, né? O conteúdo do PC é repassado para a memória e a memória me devolve uma instrução. Esse R está aqui, isso é uma nomenclatura muito usada, inclusive muito implementada em vários tipos de processadores, que o IR significa registrador de instrução. Tá, ok? Na máquina MIPS não existe tal registrador. Tá? Não existe um registrador de instrução. Mas é muito comum, se vocês olharem processadores aí, né, o datasheet, diagrama de blocos de outros processadores, ter esse registrador exclusivo. Observe aquilo que o colega perguntou lá e eu já vi respondido. Que enquanto, né, o que está nessa caixinha aqui está sendo realizado em paralelo. Tá certo? Enquanto se está buscando um conteúdo, né, que nesse caso são as instruções da memória e repassando para dentro do processador, através desse registrador IR, o PC ele é incrementado. Né? Então isso daqui nós chamamos de estágio de busca. Né? Então isso daqui é a etapa de busca para executar uma instrução. Uma vez que eu busque uma instrução, buscar uma instrução significa que eu coloquei a instrução, okay, dentro do processador. A instrução conforme o montador finalizou ela. Né? Então com seus opcodes, índices de registradores e tudo mais. Okay? Uma vez que eu tenha esse elemento dentro do processador, ok? Está implícito aqui nesse desenho, mas o que eu tenho que passar, né, é por uma unidade de controle, tá certo? Então, embora esteja implícito aqui, nós temos aqui, ó, aqui no meio do caminho, tá? Aqui no meio do caminho, nós temos a presença de um elemento chamado unidade de controle, tá? A unidade de controle, ela vai justamente verificar o opcode, né? E se necessário for o campo function, né? Quando eu digo se necessário for justamente na instrução tipo E, para saber exatamente o que é essa instrução. Tá vendo? Então, por exemplo, se o campo opcode é diferente de 0, eu sei que obviamente não vai ser, né, uma instrução do tipo R. Ok? Então pode ser isso daqui é do tipo R, né?
Esse daqui não é, poderia ser um J, né, que não está colocado aqui. Ok? Então, de forma que, a partir da unidade de controle, né, essa instrução agora, ela vai usar as suas respectivas unidades, né? Por exemplo, se é uma instrução de load store, eu preciso realizar essa operação, ok? Veja que para realizar essa operação aqui eu passei pelo banco de registradores, então ele está pegando o conteúdo do R2, né? Isso. Acesso à memória e devolvo o resultado para cá, para o registrador, né? Se é uma instrução aritmética, eu só passo pela ULA depois de passar pelo banco de registradores. Se as outras aí, depende do que cada uma vai fazer, né? Vocês lembram que nesses dois casos aqui, né, eu passo obrigatoriamente pela ULA, né, porque eu preciso fazer a comparação. A diferença entre um e outro é que essa instrução aqui, ela termina a execução na ULA, né? Ela termina a execução no banco de registradores, né? Porque o resultado dela vai ser 1 ou 0, que ela vai escrever no banco de registradores, né? Ou ela escreve esse carinha aqui é o caso não, né? Ou ele escreve 0 ou ele escreve 1, ok? O B aqui, né? Ele termina a execução lá no registrador PC, né? Porque ele vai justamente atualizar. Tudo bem? Então essa é mais ou menos o fluxo pelo qual uma instrução passa, tá certo? É o fluxo pelo qual uma instrução passa e as unidades que ela utiliza, né, dentro da máquina MIPS, ok? Eu já falei sobre ciclo e agora nós temos aqui uma visão mais simplificada, mais interessante nós olharmos, tá? Então veja bem, pessoal. Nessa primeira visão aqui eu vou detalhar cada vez mais o processador, tá? Nessa primeira visão que nós temos aqui, vocês podem observar que o PC sempre armazena endereço, ok? Então eu estou passando por aqui um endereço, tá certo? Então eu vou comentar com vocês não só essa questão do endereço, tá? Então aqui nós temos um endereço, não é isso? Esse endereço, vocês sabem, né? O conteúdo do PC, então é um endereço de 32 bits. Tudo bem? Então eu estou passando 32 bits para a memória de instruções, né? Então vamos voltar aqui no pence, né? Então eu estou passando aqui... passando aqui justamente, ó, para a memória de instruções, estou passando esses 32 bits. Essa saída aqui, ó, né, essa saída aqui da memória de instruções já é a instrução, ok? Então, se ela já é a instrução, obviamente, essa saída aqui é um valor de 32 bits também, ok? É a instrução inteira, tá certo? A instrução inteira está passando por aqui, ok? Então, como que funciona isso no processador MIPS monociclo, né? Subiu o ciclo, né, de 0 para 1, ok? O PC repassa esse endereço aqui para a memória de instruções, ok? A memória de instruções me devolve a instrução e agora começa esse fluxo interno, né, aqui. Então nós temos aqui a leitura dos registradores, né? O read, né? O registrador 1, o registrador 2, que seria o RS e o RT. Aqui a especificação da escrita, né? Qual registrador que eu quero escrever. Do outro lado, né, então eu faço isso com uma entrada, eu pego aqui na saída justamente o conteúdo dos dois registradores, né? Vocês observam aqui que aqui nós já começamos a ter um detalhamento um pouquinho maior do que eu havia comentado anteriormente. Nós sabemos que dependendo da instrução que eu quero executar, eu somo aqui não é apenas dois registradores, é o conteúdo de registrador com um imediato. Então, essa linha de baixo que vocês estão vendo aqui, ó, olha, ó, veja bem, dos 32 bits originais aqui, eu dividi ele em vários campos, né? Este campo que vocês estão vendo aqui, ó, este campo aqui, ele tem justamente os 16 bits, né? Os 16 bits do imediato, tá certo? Ele tem justamente os 16 bits do imediato, ok? Da maneira como está colocado aqui, ele vai pegar os 16 bits e vai jogar aqui nesse multiplexador, né? Essa representação aqui é justamente um multiplexador que é para selecionar ou o conteúdo de um registrador ou imediato que vai ser jogado dentro da ULA, tá? Vocês vão observar, eu vou me adiantar isso, tá? Mas existe um elemento de hardware aqui no meio, tá certo? Aqui no meio, ó, existe um elemento de hardware que se chama unidade de extensão de sinal, tá? Extensão de sinal, tá certo? Ela faz o que o nome diz, ok? Entra nessa unidade 16 bits
e sai 32 bits. Então, por aqui, minha gente, ó, por isso que o negócio vai funcionar certinho, né? Porque por aqui justamente vai sair os 32 bits. Então eu tenho o conteúdo de um registrador que é 32, nós já vimos isso, e aqui o imediato que foi já estendido para 32 bits, né? Então, você quer um multiplexador, tem um sinal de controle que vai entrar aqui, vocês já vão ver, tá certo? Ele vai selecionar qual é o segundo operando para a ULA, se é um registrador ou se é um imediato, ok? Se fosse instrução do tipo J, não sei. Teria outra linha ali, tem 16 e 25. Aí você tem que separar, né? Você não vai usar vários desses campos, né? Então você vai ter uma outra linha aqui, como ele comentou, né? De 26 bits. Aí você joga e usa na parte do PC. Não, você não usa ULA. Entendeu? Porque você só vai concatenar. Só vai concatenar. Tá certo? Eu vou mostrar esse caso um pouquinho mais à frente. Então vocês vejam que eu vou executar uma operação na ULA, não é isso? E esse resultado aqui, observem esse detalhamento, né? Esse resultado aqui, gente, nós já sabemos que é um resultado de 32 bits, ok? Então, olha, ele é duplicado para cá e para cá, ok? Ele não vai fazer as duas coisas. Em hardware a gente faz muito isso, né? A gente duplica, tá certo? Porque nós temos o sinal de controle que vai habilitar a unidade correta para usar, né? Então, veja, se eu estiver executando aqui na ULA um load, né? O resultado disso é o meu endereço. Se eu estiver executando na ULA aqui uma operação de soma para um ADD, né? O resultado é para ser levado, olha aqui, ó, para o write data. Né? Então ele desvia, tá certo? Então a ULA ela disponibiliza para várias unidades. Agora os sinais de controle vão ser responsáveis, né, por indicar a utilização correta aqui desses valores. Ok? Nesse caso também, se a gente não tiver uma instrução do tipo R, por exemplo, write ali no banco de registradores, o registrador de escrita, vai ter um dado ali também. Né? Sempre vai ter alguma coisa, né? Mesmo que a gente não use. Mesmo que não use. Tá, entendi. Mesmo que não use. Aí, como eu falei, aí agora a mágica acontece, né, para que a gente não faça nenhuma besteira através do sinal de controle. Né? Você pega, por exemplo, uma instrução store. Né? O store, ele não escreve no banco de registradores. Não é isso? E ele é do tipo I, onde tem a instrução que escreve, o próprio irmão dele, o load. Não é isso? Então, o que acontece? O sinal, quando eu receber a instrução, né? Quando eu receber a instrução aqui, olha, né? Eu vou passar parte dessa instrução, ok? Parte dessa instrução aqui, ó, eu vou passar para justamente a unidade de controle. Né? Justamente para a unidade de controle. Aí a unidade de controle vai identificar que instrução é essa, né? E aí ele vai habilitar ou não. Então, por exemplo, para que o store não faça nenhuma besteira no banco de registrador, porque ele vai ter alguma coisa passando aqui no campo write address. Vai ter alguma coisa, né? Para que ele não caia na besteira ali de escrever. Então a unidade de controle, ela vai soltar um sinalzinho aqui para cá, né? Que é um sinal chamado write, né? Só que esse sinal write vai estar habilitado em 0. Né? Então com isso vai. Ok? E essa linha aqui que eu desenhei agora, né, que entra na unidade de controle, vocês podem observar que é justamente o opcode. Né? O opcode. O function vai direto da ALA. O function ele vai entrar em outra unidade de controle aqui da ALA. Ok? E assim vai. Ok? Tudo bem, gente? Então isso daqui é só uma visão geral, né? Minha intenção nesse ponto aqui é que vocês entendam momentaneamente todos esses sinais aqui, tá? Então veja bem, esse sinal aqui, ó, write data, por que ele está vindo aqui, gente? Store. Exatamente, né? No caso da instrução store, né, o registrador que escreve na memória é o RT. É o RT, né? Que é esse carinha de baixo aqui, ó. Ok? Então, isso daqui tem 32 bits, né? Como é de se esperar, né? E aí ele justamente leva direto para a memória. Ok? Tudo bem aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo até aqui, né? Então vamos lá. Professor, Pois não. mas ali ele teria que ter algum sinal que controlasse qual bit que vai da ALO, qual deles queria. Teria que ter alguém que controla ali qual do read data 2 que vai para a ALO.
Read data. Sim, aqui, né? Então, na verdade, olha só, vai ter... Vou fazer isso aqui para mostrar. Aqui, ó. Saiu outro sinal de controle, né, daqui. Ok, que entra aqui. A gente tem vários, né? Tem vários, tem vários. A gente vai devagarzinho, não precisa ficar com pressa. Vai chegar lá. Tá? Esse sinal aqui chama-se Alu Source. Tá? Esse sinalzinho de baixo aqui, ó, chama-se Ela já desistiu já, né, professor? Você nem vai chegar. Então eu quero gastar muito. Chegando no pipeline, Mas é tranquilo. Tô bem light. Não fiquem. Tudo bem? Tudo bom? Assim, da mesma forma como também vai ter sinal de controle aqui, ó, para esse, né? Para esse. Todo multiplexador aqui vai precisar de um sinal de controle, e o sinal de controle justamente é gerado pela unidade de controle, né? Todos os multiplexadores que vão aparecer vários outros, vão ter o seu sinal de controle gerados pela unidade de controle a partir do opcode. Ok? A própria memória também, né? A própria memória também, que é aquele W, né? O RD e o WR. Ok? Ok, pessoal? Né? Tudo? Então vamos lá. Bom, as unidades funcionais que nós trabalhamos até agora, né? Então, a memória de instruções, que é puramente uma memória de leitura, né? Nós vimos aqui o banco de registradores, olha aqui o sinal reg write, né? Que eu acabei de desenhar lá em cima, né? A ULA com seu ALU control, né? Ok? A unidade de extensão, olha ela já aparecendo aqui, né? Precisamos dela, tá certo? Aqui é a memória de dados, né? Usada pelo store. E vocês vejam que agora já tem um outro elemento aqui que aparece, tá certo? Que é justamente esse cara aqui, ó. ADD, esse somador. Ok? Por que aparece um somador aqui? Alguém tem intenção? Por diante, né? Não, para incrementar o PC. Para incrementar o PC. Para incrementar o PC. O PC, veja, ó. À medida que o clock sobe, eu pego o conteúdo atual do PC, repasso para a memória. Enquanto, né, o barramento que está sendo acionado, o controlador de memória está sendo acionado para trazer a instrução, o PC soma mais 4. Tá entendendo? Então, essa soma exclusiva do PC, né, nesse projeto monociclo, ele usa uma unidade específica. Tá? Como no projeto... Alguém pode falar, mas por que ele não usa ULA? Porque o processador não está controlando mais, entendeu? Cada elemento. A hora que abre o ciclo, tá certo? Iniciou o ciclo, ele busca a instrução, joga, e ele não sabe mais onde a instrução está. Entendeu? Dentro do... A instrução está passando por lá. Ele vai esperar vir o próximo ciclo e ele começa de novo. Ok? O processador não está controlando. Então, se ele usasse a ULA nesse projeto monociclo, ele poderia incorrer no problema da instrução chegar rapidamente, né, e atrapalhar o cálculo do PC. Ok? Então, isso não acontece na máquina monociclo. Tá? Na máquina monociclo, ele tem uma unidade separada, tá certo? Para fazer a soma do PC. Tá? Ok? Essa unidade, nós também vamos usá-la. Tem essa unidade que vai fazer essa soma, e esse ADD também nós vamos usar em outra situação. Alguém saberia me dizer qual situação que é? PQ, né? Ele tem lá o imediato, não é isso? Aquele imediato ali, gente, ele vai ser alinhado e ele vai ser somado com quem? Com o PC. Com o PC. Tá me entendendo? Vocês podem olhar aqui, ó. Olha aqui, né? O PC não é entrada para a ULA. Tá me entendendo? O PC não é entrada para ULA. Tá? O PC então vai usar esse outro somador, tá? Para fazer esse cálculo aí. Tudo bem? Então esse somadorzinho aqui ele vai ser usado nessas duas situações. Tá? Tem bem mais. Ok? Então olha aqui, o primeiro somador já aparece, tá vendo? Olha, o que consiste buscar uma instrução, né? Consiste em fazer duas operações simultâneas, né? O endereço do PC é passado para a memória, enquanto isso eu incremento. Tá? Ok? E o PC é atualizado. Ok? Tá bom? Então é isso que deve acontecer. Eu estou colocando isso de uma maneira bastante superficial, tá, pessoal? Em nível de hardware é um pouquinho mais detalhado, né? Se eu deixar do jeito que está aqui, vai virar uma maçaroca, né? Porque enquanto ele está passando o endereço, vem um outro endereço somado e passa junto, né? Então, na verdade, tem que ter um controle mínimo aqui, senão as coisas não vão dar certo, tá? Mas, grosso modo, a visão que nós temos é essa, ok?
Bom, agora nós temos esse outro detalhe aqui, que é quando... Ah, tá. Uma vez que eu tenho já a instrução, né, dentro do processador, ok? Agora a instrução é subdividida, não é isso? E aqui nós já vimos, né, o que vai acontecer no final das contas. Tá? Aqui a referência à memória, né? Então, de novo, a instrução, ok? Aqui, veja, para que eu possa falar da memória, inevitavelmente nós temos que usar a unidade de extensão de sinal, né? Vocês vejam que tem uma coisa curiosa, né? De novo, se eu falasse para vocês, vamos fazer um simulador aqui que representa o comportamento, né? Vocês com certeza, iriam fazer assim, ó, if a instrução for ADDI, aí eu uso isso. Não é isso? Professor, foi um laboratório de hardware lá, sabe que não. Ok. Aí, foi meu aluno laboratório de hardware, não ia fazer isso. Você salvou a pátria. Mas, em hardware, não tem como você fazer isso, tá certo? Primeiro porque, você fazer isso, daí você está aumentando, você está forçando o tempo de ciclo a aumentar, ok? Então, você força o tempo de ciclo a aumentar, você reduz a frequência, ok? Então, hardware é um tipo de coisa que você projeta, né? Um tipo de projeto físico, onde você inevitavelmente tem que duplicar ações, né, visando você ter desempenho, ok? Então, quando você duplica, você aumenta a área, né, mas você tem desempenho. Nesse caso aqui, você aumentaria a área justamente se botasse essa comparação, porque isso daqui, ó, é um elemento físico de hardware, ele teria que existir de qualquer jeito. Concorda comigo? Então, se você me pôr uma comparação aqui, é mais um elemento de hardware que deveria existir. Então, você não teria ganho algum em hardware de fazer isso, ok? Então, essa visão que a gente tem que ter de hardware aqui, ela é muito forte, né? Então, vocês observam que, independente da instrução que eu estiver executando, esse elemento aqui, ele sempre vai tentar estender. Ele vai pegar aqui esses 16 bits menos significativos da instrução e vai estender para cá, ok? Mas, bom, aqui está simplificado, né? Mas vocês vejam que aqui eu tenho, originalmente, eu vou mostrar depois a visão mais detalhada, né? Eu tenho um MUX, né, um multiplexador aqui, que vai selecionar se o resultado vai vir daqui ou se vai vir aqui da extensão de sinal propriamente dita. Mas, especificamente, para acessar a memória, eu vou usar esse cara, né? Porque eu preciso estender o imediato, né, para 32 bits, somar o imediato com o conteúdo do registrador, não é isso? E depois isso vai para o endereço, né? É porque aqui ficou a via de dados exclusiva, né, para eu fazer acesso à memória. Isso é um pouquinho diferente, tá bom? Ok? Aqui o caso do B aqui, olha lá o outro ADD aparecendo, ó. Olha lá, tá vendo? Apareceu lá em cima, ok? O B aqui, por exemplo, é um negócio muito curioso, né? Porque, ó, olha o que acontece. Nós sabemos, né, que o PC vai passar o conteúdo dele para a memória de instrução, não é isso? E ele vai fazer esse lance aqui, vai somar mais 4, ok? Há 2 slides atrás, só tinha essa linha aqui, ó. Nós só tínhamos essa linha, ok? Só esse fluxo aqui, ok? Agora, para dar suporte ao BQ, eu copio o conteúdo do PC, não é isso? O PC está apontando agora para a próxima instrução, concorda comigo? Para a próxima instrução. E aí, né, vocês vão concordar comigo aqui que eu estou executando o BQ. Então o BQ, ele lê o conteúdo dos 2 registradores, não é isso? Faz a operaçãozinha aqui, não é? Aquela operação de subtração, ok? E o que me interessa no BQ é olhar esse sinal 0. É isso, exatamente. Se ele for igual a 1, é justamente o BQ. Ok? Então o que acontece? Paralelamente a isso, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele imediato do BQ, que vocês lembram que lá é um deslocamento de instruções. Né? Não é um absoluto, né? É um deslocamento de instruções. É diferente do imediato do load. Não é isso? Então, aquilo lá, o que nós vamos fazer? Né? Ele vai estender, ele vai, olha, shift left 2 bits. Né? Então, isso daqui que está acontecendo aqui, minha gente, é a mesmíssima coisa que multiplicar por 4. Tá certo? Esse shift à esquerda aqui é a mesma coisa que multiplicar por 4. Né? Então vocês lembram quando ele multiplica por 4, ele justamente alinha isso daí, né, com a palavra. Ok? E agora ele pega, olha só, aí ele passa isso aqui para esse somador, pega o PC, soma, olha aí, o que ele vai ter no final? Ele vai ter o endereço-alvo do desvio. O endereço-alvo do desvio. Então o 0 vai naquele ADD ali, então. Não, o ADD soma, né? O ADD não, o 0, eu digo... O 0 não, o 0 vai subir ali naquele multiplicador da ADD ou não? Então o 0 vai direto para o PC para habilitar. Não, PC não,
Ele vai para aquele multiplicador 0 ali, né? Então, o 0 tem que ir para aquele ADD, não tem? Não. A DD só vai somar, ele é um somador. Ele só soma, não precisa de ninguém. Ah, entendi. A única coisa que ele faz é soma. Não, sim. Entendeu? Mas então esse endereço que chega aí já é o endereço o endereço da próxima instrução já, né? Não. O endereço da próxima instrução está no PC. Está nessa linha aqui, O ó. 0 vai habilitar, você vai ter escrito no PC. Tá bom. Ó. O endereço da próxima instrução... Só ele, né? Tem mais um no canal. Isso. O endereço da próxima instrução está aqui, ó. Não, então, exatamente. Então Ok. chega o endereço da próxima instrução. Aqui, ó, o que eu calculei aqui, tá certo? É o endereço alvo do desvio. Aqui já é o endereço real mesmo, né? Mas o senhor falou que esse é o mesmo ADD daquele outro, lá do FET, né? Esse ADD é o mesmo Não, ou é outro ADD? esse ADD aqui é esse mesmo. Esse mesmo. A composição interna dele, ele só soma, né? Só soma dois Não, valores. mas a MWS tem dois ADDs, um pro FET e o outro pro isso aí. Exato. Tá. Porque tem o CI, tá certo. Provavelmente vai ter um sinal da unidade de controle. A estrutura é a mesma. O que vai acontecer que não está aqui é o seguinte, ó. O que tem que acontecer agora? Se esse cara for 1, o conteúdo do PC tem que ser esse carinha aqui, ó. Não é isso? Se o valor dele for 0, o conteúdo do PC tem que ser isso daqui. Se manter, né? Tudo bem? Então o que nós temos que fazer? Vai aparecer um hardware assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ops. Ó, aqui vai aparecer um multiplexador. Aí você escreve no PC. E esse 0 aqui, ó. Eu achei que o 0 ia no ADD ali, né? Não. Porque se tivesse vindo o mesmo endereço, fazia sentido. Você escolher entre um e outro. Não faz Quer sentido. dizer, Porque o AD não tem. Senão vai Não, somar. estou dizendo o seguinte, se o ADD já viesse já com 4 ali, aí você colocaria o 0 ali e ou você alinhava junto com o que veio do shift ou não, entendeu? É que não tem como, Felipe, porque você tem que sempre esperar Quer fazer somar um processador, Felipe? Foi a dúvida, pô. Por isso que eu perguntei. Mas é importante fazer esse exercício aqui de possibilidades, porque depois eu vou mostrar para vocês que tem umas coisas que dá para otimizar aqui, né? Porque esse ADD, ele é direto, não tem sinal de controle dele, né? Não, porque não precisa, né? Ele é só um somador. Caso não seja. Ok? Mas não se preocupe, no meu rabisco aqui, você vai aparecer certinho. Mas uma caixa maior, tem um ADD mais um controle ali. O som segue em frente, né? Ok? Então olha só, agora está ficando mais interessante. Agora está ficando, né? Então agora unindo. Pois não. Aquele Shift 2, ele funciona mesmo se o número for negativo? Obviamente 2 funciona? Sim. Né? Porque na verdade o lance do complemento de 2, ele matou aqui, ó, na extensão de sinal. Né? Porque se é negativo, o bit em complemento de 2, o bit mais significativo é 1, ok? Então ele estende. Né? Não, estende com 1. Se o bit mais significativo é 1, ele vai estender com 1. Se ele estender com 0, ele vai matar. Né? Ok? Então, você entendeu, né? Aí, ok? Vai ficar a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Até aqui? Ok? Então, olha só, agora a via de dados, né? Numa visão um pouco maior, na verdade, a via de dados agora quase que completa. Quase que completa já, pessoal, a nossa via de dados, né? Olha só, essa parte que eu gosto mais. Aí tem mais coisa pra gente conversar sobre, né? Vocês vejam que tem umas coisas novas aqui que eu não tinha comentado. Olha só esse multiplexador aqui, ó. Quem poderia me dizer por que esse multiplexador apareceu agora e antes ele não aparecia? Não, é pra você ver. Esses numerozinhos entre... Ah, tá. Eu preparei esse slide aqui e deixei ele com nível maior de detalhe, tá vendo? Então ele está pegando aqui, olha, da instrução, lembrem lá da instrução MIPS, né? Então ela vai de 0 a 31, 32 bits, ok? A parte mais significativa dela, os 6 bits mais significativos, é o opcode, não é? Esse opcode é lido pela unidade de controle. Ali ficou escolhendo. É porque ali ou é o tipo L ou o tipo I. É load ou ADD ou alguma coisa assim. Porque Ó, o L é lá Pra embaixo. saber qual que é o write ali. Veja bem, antes não tinha isso, né? Tava vindo aqui direto, né? Um write address, né? Aqui era o endereço de escrita, era o registrador de escrita, ok? Registrador de escrita, ok? Perfeito. O registrador de escrita, quando você olha para a instrução tipo R, esse registrador de escrita vem lá do campo RD. Mas se é uma instrução do tipo I,
Percebe? Já vem do RT. Então como é que ele vai saber se, olha, agora eu tenho que usar o RT, agora o RD, ok? Então olha só, essa partezinha aqui, ó, esse cara de cima aqui, gente, ó, que tá puxando aqui, vou escrever para vocês, ó. Esse cara de cima aqui é o RT. O de baixo aqui, minha gente, ó, é o RD. Tá vendo? Então ele seleciona, entendeu? Se é o RT ou se é o RD, que vai ser usado como endereço de escrita. Tá certo? E veja que o sinal de controle vem lá da ULA. Óbvio, da unidade de controle, né? Óbvio que tem que vir da unidade de controle, porque ele tem que ler o opcode, né? Ele lê o opcode e fala, é 0. Opa, se é 0 é do tipo R. Se é do tipo R, usa o RD, né? Então ele vai habilitar esse cara em 1. Né? Ok? E se for diferente, né, ele vai habilitar em 0, obviamente. Tudo bem? Entenderam como é que ele vai? Né? Entenderam como ele vai matando aqui as... Né? Cada uma, né? Eu fiz aquela rabisqueira lá só para adiantar, mas veja que aqui agora, olha, já está, né? Ele pega o PC, ok? Pega o resultado aqui, né? Do cálculo do desvio por instrução, ok? E coloca aqui. Eu tinha puxado, né, para a gente resolver aquela discussão do zero, diretamente o zero aqui. E agora, no slide, vocês vejam que ele usa esse end aqui, ó. Tem que ser branch também, né? Exatamente, porque, veja, independente da instrução, esse bit 0 vai estar sempre passando valor, correto? Independente da instrução. Eu vou executar um ADD, vai ter alguma coisa passando pelo bit 0. Ok? Se nós deixarmos ele direto aqui, tá certo? Às vezes eu estou executando uma instrução nada a ver com a coisa, mas vai passar aqui um valor. Ok? Aí ele vai habilitar e vai escrever lá no PC um valor totalmente errado. Ok? Quando é que ele tem que habilitar esse cara aqui? Ele tem que habilitar só quando o 0 for 1 e quando for um desvio. Né? Nesse caso aqui, quando for um BEQ. Né? Ele colocou branch aqui para deixar genérico, mas é quando for um BEQ. Estão entendendo? Ok? BEQ é de qual tipo? Qual é o formato do BEQ? R, I ou J? É o I. É o I. Se ele é o I, eu sei que é BEQ só pelo opcode. Tá entendendo? Então entrou o code aqui, ele olha, né, na tabela de microcode. Opa, isso daqui é BEQ. Se é BEQ, essa linha aqui vai valer 1 agora. Ok? Então não é porque é BEQ que ele também já vai habilitar. Tem que ser BEQ, 1 aqui, e tem que o 0 ser 1. O 0 ser 1 não sei se o pessoal que está ouvindo eu falar aqui tá pegando o jeito aqui, né? Mas é o sinal 0, né? Tendo o valor 1. Ok? Significa que a comparação é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Ok? Aqui também aparece um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é a ALU Control, né? Então nós temos aqui, ó, aqui embaixo, né? A ALU Control, o controle da ALU. Até agora eu fui tentando separar para vocês todos os campos, né, da instrução, e eu não falei em nenhum momento do campo function. Né? Obviamente, veja, todas as instruções do tipo R têm o opcode em 0. Então não dá para eu diferenciar, não é isso? O que elas vão fazer, ok? Eu vou diferenciar isso pelo campo function. Ok? E o campo function, se me lembro bem, ele é 6 bits. E justamente os 6 bits menos significativos, que é de 0 a 5. Então tá vendo o que está entrando aqui, ó? O function. O shift a mouse entra onde aí, professor? Aqui não dá suporte. Não dá suporte. Ok? Teria que mexer na bula, né? Ok, não dá suporte, infelizmente. Ok? Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Como essa nossa... Isso daqui, se vocês olharem meus slides, né, vocês vão observar que eu vou mostrar para vocês como é que a gente projeta esse controle da ULA. Vocês veem, eu tenho unidade de controle, não é isso? E tem esse caso particular aqui, ó, né, para gerar aquele resultado. Lembram que na ULA, né, eu tenho aquele campo ALU-OP, não é isso? Para selecionar qual vai ser a saída da ULA, né? Então isso vem por aqui. Ok? Inversão também, né? Oi? Aqueles 3 bits também. Não, os 3 bits é o ALU-OP. É o ALU Operation. Tudo ele está aqui, né? Professor, eu vou deixar isso. Esse ALU-OP ele é ativado pelo unidade de controle ali? Ele é ativado pela ALU Control. Né? Não, mas e aquela linha de baixo ali, que chega na ALU Control?
Essa aí. Sai da controle. Ela vem lá da linha de controle. Exatamente, vem da unidade de controle. É o bit que ativa se vai. Quer ver? Deixa eu tentar O deixar. Loadstore também usa, né? A ULA, então ele tem Também, exatamente. Você tem que saber B. qual que é não a sei, filha, possibilidade. tá doido, viu? O ADDI, né? Tá certo? Esse cara aqui é o function, né? Aqui é o function. Tudo bem? Olha só, pessoal. Esse cara aqui, ele é 3 bits que vem lá né, do slide que eu estava mostrando para vocês da ULA, ok? Agora, aqui no AluControl aparece essa coisa curiosa, porque ele recebe um function que, a princípio, resolveria tudo, né? Mas nós temos que tomar o devido cuidado, porque a ULA, ela não é usada só pelas instruções tipo R, né? Ela tem o load, o store, o ADDI, né? Só para citar alguns exemplos aqui que me vieram na cabeça agora. Então, nesse caso particular, observa que quando eu tenho uma instrução tipo R, e é fácil saber que ela é tipo R, não é isso? Porque o opcode é 0, ok? Então, toda a lógica vai ser definida pelo function, ok? Quando a instrução não é do tipo R, a lógica do AluControl vai ser definida por esse campo aqui, AluOp, né? Ele vem aqui de cima, ó, AluOp, ok? Ok? Que basicamente aqui ele vai fazer duas operações possíveis, né? Ou ele vai fazer a subtração, que é o caso do BQ, ou ele vai fazer soma, que é o caso do LoadStore. Entendeu? Então, se eu não estou errado, eu acho que ele vai usar até 2 bits, não é nem um bit só, ele vai usar 2 bits para fazer isso daqui. Deve ser um para escolher se é o function ou aquele sinal. Exatamente. Ou E os outros para indicar a operação que vai ser realizada. Tá certo? Então tem essa particularidade, que a AluControl vai fazer justamente isso. Tá bom, pessoal? Bom, além de comentar sobre esse elemento que não tinha aparecido, né, para a gente finalizar isso daqui, eu queria comentar sobre esse outro multiplexador aqui, ó. Né? A função dele é bem fácil de determinar, né? Porque veja bem, quando eu estou executando uma operação que escreve no registrador, né, essa operação ela pode ser lógica aritmética ou ela pode ser o load. Né? Se ela é lógica ou aritmética, né, eu não estou preocupado com o tipo aqui, eu só estou falando com relação à funcionalidade. Se ela é lógica ou aritmética, o resultado que eu vou escrever aqui, né, no banco de registradores, né, o resultado que vai ser escrito aqui neste campo, ele vem da ULA. Okay? Se ela é um load store, esse resultado vem, ou melhor dizendo, se ela é um load, né, o resultado vem da memória. Okay? Então, esse multiplexador aqui é um multiplexador que geralmente que seleciona, né, se o resultado a ser escrito vem da memória ou vem da ULA, tá certo? Então ele chama main to reg, né, porque ele seleciona ou da memória ou da ULA para o registrador, ok? Então ele faz já esse trabalho de seleção. Então por aqui sempre vai estar passando um valor que está doido para escrever nesse registrador write address aqui, ok? O que vai fazer com que ele escreva realmente ou não é esse sinal de controle aqui, reg-write aqui em cima. Né? Com reg-write justamente a gente tem... Professor, teoricamente aí já estão todos os sinais de controle. É porque aqui na verdade falta implementar o J, né? O J não está implementado. Eu estou lembrando dos primeiros desenhos lá de cima da memória, que tinha um WR. O sinal de controle WR. É o main write. Ah tá, mas não é... Né? E aqui embaixo está o main read. Ah, tá, esse aí. Ok? Main read, né? Que eu dei a volta. Tá certo, esse mesmo. Esse é o WR, né? E esse é o RD. Ok?